Boa noite, agora são 6h01, terça-feira, 4 de abril de 2023. Eu sou Denise Guimarães. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Acusado de provocar acidente que resultou em morte no trânsito, terá que pagar fiança de R$65 mil para responder processo em liberdade. TJMG cria o Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais. STJ promove simpósio internacional sobre direitos dos povos indígenas neste mês de abril. Acompanhe uma entrevista com o desembargador Vanderlei Paiva, relator do processo que condenou o promotor de justiça André de Pinho a 22 anos de prisão. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Acusado de provocar acidente que resultou em morte no trânsito, terá que pagar fiança de R$65 mil para responder processo em liberdade. Marcelo Gomes de Almeida tem os detalhes. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Em audiência de custódia presidida pelo juiz Leonardo Machado Cardoso, em plantão na Central de Flagrantes de Belo Horizonte, foi definido o valor de fiança de 50 salários mínimos para que o homem acusado de provocar um acidente de trânsito respondesse o processo em liberdade provisória. O valor equivale a R$65 mil. Ele foi preso no último fim de semana após causar um acidente que resultou na morte da passageira de uma moto que foi atingida e arrastada pelo carro que ele dirigia, no bairro Xodó Marise, região norte da capital mineira. A polícia confirmou que ele desrespeitou uma faixa contínua na via ao fazer uma ultrapassagem irregular, colidindo na contramão de direção com a motocicleta. A piloto da moto e a passageira foram arremessadas ao solo. No hospital, a garupeira não resistiu aos ferimentos. A suspeita é que o homem dirigia sob efeito de álcool. O juiz Leonardo Cardoso determinou outras medidas cautelares ao conceder a liberdade provisória do acusado, como o uso de tornozeleira eletrônica, suspensão da carteira de habilitação para dirigir, proibição de se ausentar de Belo Horizonte e recolhimento domiciliar noturno durante os dias úteis e durante todo o dia, aos sábados, domingos e feriados. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, responsável por administrar o sistema prisional, informou que o comprovante de pagamento da fiança ainda não foi apresentado para que a soltura dele fosse realizada. Do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. TJMG cria o Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais. Cristina Mara tem as informações. A presidente em exercício do TJMG, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, conduziu nesta manhã cerimônia do marco de instalação do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Povos e Comunidades Tradicionais. Durante a solenidade, também foi assinada a portaria conjunta que designa a composição dos membros do novo Sejusc. A terceira vice do TJMG, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, que assume como coordenadora, destacou a importância do novo Sejusc. O Tribunal de Justiça de Minas ele vem se empenhando no atendimento aos povos tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhos há muitos anos, através dos magistrados e magistradas que estão nas comarcas onde as comunidades estão há muito tempo situadas. Mas, nesse momento, por uma decisão política da direção do Tribunal de Justiça, do eminente presidente, desembargador Zé Arthur de Carvalho Pereira Filho, juntamente com a terceira vice-presidência, nós entendemos por bem criar um mecanismo de facilitação desse acesso à justiça por esses povos tradicionais. A desembargadora Shirley Fenzi Bertão, que foi designada como coordenadora adjunta, disse que a iniciativa vai promover o acesso à justiça para os povos tradicionais. Eu acho que é um marco para a justiça brasileira. Eu não sei se outros tribunais já tiveram essa iniciativa. Existe uma recomendação do CNJ para que a gente se prepare
se sensibilize para essas questões, porque os indígenas, até a Constituição de 88, eles eram tutelados. Hoje, não. Eles têm voz, têm direitos que às vezes são suprimidos por falta de acesso à justiça. Então, esse Sejusc pode possibilitar uma maior interação entre os indígenas, as comunidades também quilombolas, os próprios ribeirinhos, mas o foco, acho que principal, diferenciado, é da população indígena. O juiz auxiliar da terceira vice, Marcos Vinícius Mendes do Vale, também irá compor o Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. Gestores que atuam nos fóruns da 6ª Região da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais participaram do 2º encontro de gestores com o Corregedor-Geral de Justiça do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. O evento foi realizado em Montes Claros, no norte do estado. Na reunião, o Corregedor-Geral convidou os gestores para apresentarem sugestões que possam contribuir para a melhoria dos trabalhos forenses. Segundo ele, os encontros também são uma oportunidade para melhorar a comunicação com os gestores. A seguir, no próximo bloco, STJ promove simpósio internacional sobre direitos dos povos indígenas neste mês de abril. E ainda acompanhe uma entrevista com o desembargador Vanderlei Paiva, relator do processo que condenou o promotor de justiça André de Pinho a 22 anos de prisão. Agora são 6h07. Voltamos em instantes. STJ promove simpósio internacional sobre direitos dos povos indígenas neste mês de abril. As informações com Renê Almeida. O Superior Tribunal de Justiça promove nos dias 17 e 18 de abril reflexões a respeito dos povos originários e debates sobre os direitos e as lutas históricas dessas populações. O Tribunal da Cidadania vai realizar o Simpósio Internacional Povos Indígenas, Natureza e Justiça, com a participação de especialistas nacionais e estrangeiros. O objetivo é aprofundar o diálogo sobre os direitos dos povos originários e a necessidade de políticas públicas para a sua proteção. O evento, organizado em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, será no auditório externo do STJ, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. Os interessados em participar presencialmente ou assistir virtualmente podem se inscrever no portal do STJ. Haverá certificados para os participantes inscritos nas duas modalidades. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. CNJ vai lançar novo sistema de dados sobre questões de gênero, raça, cor e etnia. Fernanda Porto. O novo sistema faz parte das ações da Política Nacional de Participação Feminina do Poder Judiciário. A expectativa do Conselho Nacional de Justiça é reunir, em um sistema prático e funcional, dados que hoje não estão registrados por classificação de gênero, raça, cor e etnia. O procedimento será feito pelo Sistema Módulo de Produtividade Mensal, ferramenta que já é usada pelos tribunais de justiça desde 2015. Mas, para ser usado para o mapeamento desses dados, o sistema foi modernizado com critérios de pesquisa usados pelo IBGE. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Acompanhe agora uma entrevista com o desembargador Vanderlei Paiva, relator do processo que condenou o promotor de justiça André de Pinho a 22 anos de prisão. Eu, Flávia Carneiro, recebo aqui no estúdio da Rádio TJ Minas o desembargador Vanderlei Paiva, que foi o relator do processo que condenou o promotor André de Pinho por feminicídio. Bem-vindo, desembargador. Bom dia a todos. Estamos aqui à disposição de vocês para responder as perguntas que foram formuladas. Esse julgamento que condenou o promotor André de Pinho foi bem complexo, né, desembargador? É um processo de alta complexidade. Tanto é que no dia da sessão de julgamento, eu fui o primeiro a votar para esticar o tempo para a acusação e para a defesa. A matéria posta, que ele negava a autoria e a defesa estava tentando desconstituir o laudo pericial oficial. Um rito um pouco diferente do tribunal do júri comum. Mas Deus nos ajudou e nos iluminou que chegamos à conclusão no dia 29.
E o relatório do senhor é importante destacar que foi seguido por todos os desembargadores que julgaram, né? Com relação à condenação, sim. Houve uma pequena diferença na fixação da pena. O desembargador Júlio Lores achava que tinha que ser 28 anos. O desembargador Carlos Perpétuo Braga, desembargador Afrano, Juliana e o Geraldo Augusto entenderam que deveria aumentar mais 2 meses. A única diferença foi essa, mas com relação à condenação foi unânime. Como é que esse rito desse julgamento aqui no Tribunal de Justiça, porque não é muito comum esse tipo de crime, né, feminicídio, ser julgado aqui na segunda instância? É porque ele, mesmo sendo promotor de justiça afastado, ele tem o chamado foro de prerrogativa de função. Em razão disso, que o julgamento veio para o Tribunal de Justiça. Entretanto, a defesa dele tentou de todas as formas para ir para o Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri, os jurados forma a convicção. E nós é o convencimento formado dos elementos de fato provado. Então essa diferença é grande. Talvez se fosse os 7 jurados representando a sociedade, talvez a defesa convencia ele e talvez ele poderia ser absolvido. Mas aqui o nosso convencimento é dos elementos de fato provados. Então essa é a grande diferença. Aqui foram 20 desembargadores, lá ao réu comum, sem foro de prerrogativa de função, são 7 jurados que julgam, o juiz é mero espectador, só vai fixar a pena no final do julgamento. Mas mesmo ele estando preso, nós temos prazo de formação da culpa, e cada 90 dias eu tinha que renovar a prisão preventiva dele. Se esse julgamento não terminasse no dia 29, eu teria que fazer um voto ali oral para renovar a prisão preventiva dele, senão eu teria que soltá-lo. Mas Deus nos ajudou, os desembargadores todos também, ninguém pediu visto, embora é previsão legal no regimento. Então essa foi uma grande diferença de um julgamento pelo Tribunal do Júri e o julgamento pelos 20 desembargadores aqui do nosso tribunal. Agora, esse foi um crime de feminicídio que atraiu a atenção da imprensa, da sociedade. Os filhos acompanharam as audiências de instrução. O pai da Lorenza acompanhou também as audiências de instrução. Foi um processo cercado de muita emoção, né, desembargador? Processo de repercussão nacional. Vê que nas audiências que eu presidi, também no dia do julgamento, a mídia em todo o Brasil noticiou os fatos. Eu achei isso até muito importante, porque como formadores de opinião, que a mídia pode ter afeto direto na sociedade e às vezes, quem sabe, vamos diminuir o feminicídio, porque a repercussão que deu em face de ser promotor de justiça, ter 5 filhos e ter matado a mulher que dizia que ele amava. Então isso é uma repercussão muito grande, uma autoridade, um promotor que sempre denuncia o seu semelhante por feminicídio, ser julgado por feminicídio. Daí a importância desse processo e da repercussão que deu em todo o Brasil. Hoje nós temos uma autoridade, um promotor que denunciava o seu semelhante por feminicídio, e ele está preso há mais de 2 anos. Então, talvez isso leve à formação para que aqueles nossos irmãos desavisados que estão cometendo feminicídio, pense 2 vezes antes de ceifar a vida de sua esposa. O promotor já está preso, como o senhor falou, há 2 anos. Qual que é o procedimento daqui para frente? Daqui para frente, a minha jurisdição se exauriu, a não ser que ele entre com embargo de declaração, que é um direito da defesa. Se não for, aí vai entrar com recurso especial extraordinário, que é para o STJ e para o Supremo Tribunal. O desembargador Alberto Vilas Boas vai examinar os requisitos para dar seguimento a esse recurso ou não. Se não der seguimento, a defesa pode entrar com agravo. E aí vai depender do STJ e do Supremo se vai mandar subir o recurso. Essa decisão, se o promotor vai perder o cargo, pode ser decidido aqui pelo tribunal? Veja bem, eu pensei muito em dar a perda de função dele aqui, porque se fosse um delegado de polícia, um juiz, perderia o artigo 92, é claro. E, sendo condenado a mais de 4 anos, dá-se a perda da função do cargo. Só que o Ministério Público tem uma lei orgânica especial que julga os casos de promotor de justiça. Então eu pensei bem em deixar interna corpus para a Procuradoria-Geral de Justiça, para o Dr. Jarbas e seu conselho, examinar essa questão em processo administrativo, e aí depois eles têm que entrar com ação civil pública. E essa ação civil pública pode chegar ao tribunal, sim. Pode chegar aqui para ser julgado em grau de recurso. Ok, desembargador, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a toda a nossa mídia aqui do nosso TJ. Um abraço a todos. Agora são 6h16. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto daqui, do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, links de acesso à TV TJ Minas e também
a Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. E continue acompanhando, é claro, a programação da Rádio TJ Minas. Uma boa noite para você.